Olá pessoal, eu sou o Vitor, fundador da Vimax Soluções, e hoje eu vou apresentar como utilizar a plataforma IOTA com o Network Server LoRaWAN da The Tanks Network, a TTN. Então, aqui a gente tem um diagrama apresentando como é o fluxo dos dados, né? A gente vai utilizar um End Device Dragino LHT65N, sensor de temperatura e umidade, um gateway também da Dragino, o LPS8N, o Network Server aqui da Tanks Network, e para apresentação e visualização dos dados, né, aqui no Application Server, iremos utilizar a plataforma IOTA. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui é criar uma conta no The Tanks Network, né, o Network Server aí da The Tanks Network. A gente pode vir tanto aqui pelo SYNGAP ou Start a Building. Os dois vão dar a opção de criar uma conta. Vamos em Enjoy the Tanks Network. Aqui ele está me perguntando se eu quero utilizar a minha conta, né? Eu vou colocar aqui Switch to Account. E aqui eu vou pôr SYNGAP for Free. Então aqui vocês irão utilizar aí o usuário, o e-mail e criar uma senha. E assim vocês terão as credenciais para logar na plataforma. Como eu já tenho um usuário, eu não vou criar um novo, vou logar com o que eu já tenho. Então vamos voltar aqui na tela anterior e utilizar aqui as credenciais que eu já cadastrei para logar na plataforma. Assim que vocês fizeram o login, já vai mostrar aqui seu usuário cadastrado. Então você pode clicar e ir em console. Ele vai te dar a opção de escolher qual que é o network server, né, onde que ele fica hospedado. Pode escolher aqui o dos Estados Unidos, porque é o que fica mais próximo do Brasil, para melhorar a latência. Provavelmente ele vai pedir para confirmar sua autenticação. E aqui você já está logado no Network Server. Então, voltando aqui no nosso desenho, a gente não vai focar hoje no cadastro do gateway, na configuração dele, nem na parte do End Device. Hoje nosso foco é aqui no Application Server e no Network Server. Vou criar um novo tutorial falando aqui do Gateway e do End Device, né, como conectar eles com o Network Server, que é The Tanks Network. Mas hoje nosso foco, como eu falei, vai ser o Application Server. Então, voltando lá, dentro do The Tanks Network, ele já de cara aqui me dá duas opções. Se eu quero ir para aplicações ou ir para o Gateway. Hoje a gente vai focar na aplicação. Já tem uma aplicação aqui criada. Vamos criar uma nova. Então, a gente vem aqui no Create Application. Vamos colocar uma ID para ela. Tutorial-iota. E um nome. Tutorial iota TTN. Vou colocar o mesmo aqui na descrição. Vamos em criar a aplicação. Ele já existe, porque eu tinha feito um teste, então vamos colocar aqui um iota TTN, para dar uma alterada. Vamos criar. E aqui ele já tem uma aplicação criada. O nosso gateway já está configurado, como eu comentei hoje, a gente não vai entrar nesse detalhe, ele fica aí para um próximo tutorial. Então, a gente vai utilizar aquele gateway ali que já está configurado para poder integrar lá com o nosso Application Server, que no caso é a IOTA. Vamos entrar aqui no Application Server criado. Próximo passo, nós vamos criar aqui
o end device. Todo dispositivo LoRa, ele tem as credenciais, né, para fazer ali a autenticação do IOTA, ativação, né, do dispositivo, que são ali o app EUI, o dev EUI e a chave ali de aqui, né, da OTA, né. Então vamos aqui registrar um novo dispositivo. Vamos selecionar aqui, no caso, nosso dispositivo é da Dragino. O modelo, como eu comentei, esse aqui que está aqui em cima, né? O LHT65N, que é o mesmo que está aqui no desenho. LHT65N, vamos procurar ele aqui. O modelo LHT65. Não precisa do N. O N é uma versão, uma variação. A versão do software, pode pôr aqui a 1.9, que é a mais recente. Profile, como a gente está no Brasil, né, a range de frequência aqui é o 915 a 928. Ele põe um AU aqui de Austrália, mas o Brasil utiliza o mesmo range de frequência, então pode escolher essa opção aqui. Em Frequency Plan, a TTN utiliza essa banda 2 aqui, lá na configuração do gateway. Ele também te dá essa opção, então vamos escolher essa aqui, a padrão. E agora são as informações ali para fazer a ativação do dispositivo do Network Server. Vou abrir aqui na outra tela, eu tenho esses dados. Esses dados, como eu informei, são os mesmos dados que vêm ali na embalagem ou no próprio dispositivo. Então, você vai simplesmente copiar eles e colar aqui. Então, aqui primeiro é o app EUI, né, que ele chama também de Join EUI, né. O dev EUI, vou copiar aqui também e colar ele aqui. E a app key, que é a chave ali de ativação na OTA, né. A outra é over the air, então é um tipo de um sistema de ativação via ar, né? Ou seja, sem utilização de cabos, uma forma bem comum aí de envio de comandos remotos para dispositivos IoT. Vamos copiar aqui e colar. Vocês vão ver a informação aqui borrada, né? Porque é uma informação de segurança do dispositivo. Então, definindo essas informações, a gente vai simplesmente em Register Device. Beleza, o dispositivo está criado. Ainda não tem nenhuma atividade. Vamos aguardar aqui um instante. Assim que ele conectar a primeira vez, eu volto aqui com vocês. Voltando aqui, eu forcei o reset lá do dispositivo para acelerar aqui o processo de conexão, né, com a rede. Então, pode ver aqui que tem 8 segundos desde a última atividade. A gente pode vir aqui em Live Data, a gente vai ver todo o processo, né, desde do Join Request até o aceite do Join Request, até o recebimento aqui da primeira informação do sensor. E se a gente abrir aqui do lado direito, a gente vai ver aqui no Decoded Payload os dados aqui, né? No caso, o sensor ele é de temperatura e umidade, e aí ele mede a temperatura interna quanto a externa. Nesse caso, o sensor está num refrigerador, então a temperatura interna do refrigerador aqui na sonda está em 4,56 graus, e a temperatura externa está em 28 graus, e a umidade em 60%. Aqui também ele me dá o status da bateria.
E aqui ele tem vários outros estados, né? Então, o update, o forward, o link data message, que no caso é para fazer o envio desses dados lá para a plataforma IOTA, que eu vou apresentar daqui a pouco. Se a gente vir aqui em Payload Formatter, ele me dá aqui automaticamente, né, só por ter cadastrado um dispositivo que já é comum aqui da TTN, ele já deu um Payload Formatter aqui, que é um código JavaScript que pega os dados ali binários que vem do LoRaWAN, né, do protocolo LoRaWAN, ele faz um parse desses dados e transforma ali naquele JSON com os dados ali de temperatura, umidade, e que facilita a visualização desses dados. O nosso próximo passo, agora que o dispositivo já está integrado com o Network Server, é criar esse dispositivo lá na plataforma IOTA. Vamos entrar aqui, iota.maxsoluções.com.br. Vou deixar todos esses links na descrição do vídeo. Vamos aqui em Login. E aqui, para quem não tem cadastro, vou apresentar como que faz o cadastro. Se você tiver, apenas fazer o login. Se não tiver, você pode vir aqui em SINGAP. Você define aqui um usuário, um e-mail e sua senha. Vamos colocar aqui, nesse caso, tutorial IOTA TTN. Vamos criar um usuário novo. Vou colocar um e-mail aqui que eu ainda não usei. A gente fazer como teste. Vamos definir uma senha aqui. IOTA TTN 123. Vamos repetir a senha. IOTA TTN 123. Vamos ver se ele não vai falar nada a respeito da senha. Isso é muito simples. Senha criada. Então, ele já redirecionou aqui para a tela de login e está informando para a gente logar com as credenciais que a gente definiu na tela anterior. Você vai receber também um e-mail. Vamos entrar aqui no e-mail que eu informei. Deixa eu abrir ele aqui na outra tela. Então, aqui eu tirei um print. Então, esse é o e-mail de boas-vindas na plataforma. Ele vai te mostrar aqui o usuário e senha e-mail cadastrado. E vai te dar um link para fazer o login, que é o mesmo link que a gente está aqui. Então, a gente pode utilizar agora ali as informações. Tutorial IOTA TTN. A senha IOTA TTN 123. Lembrando que não vai adiantar você tentar entrar na plataforma com essa credencial, porque logo após a gravação do vídeo, esse usuário será deletado. Então, fazemos o login na plataforma. Essa é a tela inicial. Podemos ir diretamente para a página de device e cadastrar o dispositivo que a gente cadastrou lá no Network Server. Então, vamos vir aqui em Create. Ele vai vir para essa parte de conectores. Vamos utilizar aqui o LoRaWAN TTN, que é o que a gente está utilizando, né? Mas a gente pode utilizar um MQTT, HTTP, LoRaWAN aqui da Evernet, né? Que é uma rede neutra, que a gente consegue contratar conectividade. Mas no nosso caso, a gente vai utilizar aqui a TTN mesmo. Vamos criar aqui um custom TTN, né? Mesmo que o LHT 65N já esteja cadastrado, e vários outros estão sendo cadastrados ao longo do tempo. Vamos utilizar aqui o custom porque vai ser a mesma coisa. As configurações são as mesmas. E também fica melhor para quem não estiver utilizando o mesmo sensor que ele. Por exemplo, estiver utilizando um sensor aí de ultrassônico, de nível. Então, o pessoal pode utilizar aqui um conector custom. Né? Então, vamos definir o nome dele aqui, LHT 65N
Vou colocar TTN, para a gente lembrar que ele está na Network Server Latency Network. E aqui a gente define qual que é o device EUI, né, que é aquele mesmo que a gente cadastrou lá na plataforma. A gente voltar aqui, essa mesma informação aqui. Vamos dar um Ctrl C, Ctrl V, e simplesmente a gente clica aqui em Create para criar o dispositivo. Ele vai dizer aqui que o dispositivo foi cadastrado com sucesso. Vamos dar um OK, ele vai redirecionar aqui para a lista de dispositivos que a gente já possui cadastrado. E aqui todos os dispositivos que você cadastrar na plataforma vão ser listados aqui. Abrindo o dispositivo, a gente consegue ver os detalhes, né, aqui do dispositivo, algumas informações extras. Temos a aba aqui de Payload Formatter, que é aquela mesma aba, né, bem parecida com essa que tem aqui no Latency Network. Então, se você não fez o parse dos dados, eles chegaram ali em formato binário, aqui dentro da plataforma, você consegue definir aqui um custom JavaScript e você mesmo decodificar os seus dados que vem aí da rede, da conectividade LoRa, e parsear ele no formato que você desejar. Agora, nós vamos fazer a integração da Latency Network com a plataforma IOTA para que a gente consiga receber os dados que estão sendo enviados pelo dispositivo. Então, aqui em Integrations, vamos criar uma nova integração. Vamos chamar ela aqui de integração TTN. O tipo, então ela pode ser tanto aqui um LoRaWAN ATC, que é aquela EveryNet, que a gente viu lá na parte de conectores, como um LoRaWAN TTN. No caso, aqui é o Latency Network Server que a gente está utilizando. A gente pode definir alguma descrição aqui, vou simplesmente copiar e colar o nosso que a gente define como nome, criado. Então vai aparecer aqui a integração que a gente criou, e aqui a gente tem os detalhes da integração. Então a gente pode ver que foi gerado aqui uma API Key, que é a chave que a gente vai utilizar para fazer a integração do Network Server com a plataforma IOTA. Ela é responsável por fazer toda a parte de segurança e autenticação entre a integração das duas plataformas. Vamos dar um show API aqui, a gente vai copiar esse valor aqui, então, Ctrl C. Vamos voltar lá na plataforma, no nosso Network Server, né? E aqui na parte de integrações, a gente vai vir um webhook. Vamos adicionar um novo e aqui um custom. Vamos definir um nome, pode ser tutorial TTN, padrão. O formato a gente mantém JSON. E aqui no base URL, a gente vai utilizar esses dados que eu vou passar para vocês e também vou deixar na descrição do vídeo. Então, na parte do base URL, a gente vai colocar aqui o endereço da API da IOTA. E na parte aqui de autenticação, a gente vai adicionar um header. O nome vai ser esse mesmo, que ele já está sugerindo aqui, que é o Authorization. E aqui no Beater, vamos definir, a gente vai colocar a palavra Beater, do mesmo jeito que ele sugeriu aqui. Vamos dar um espaço e copiar aqui a API que foi gerada lá na plataforma IOTA. Olá. Tudo ok. E aqui nas mensagens que a gente vai enviar para a plataforma, a gente tem várias opções, mas por enquanto vamos só mandar os dados, o payload em si, né? Os dados de temperatura e umidade. Aqui, nessa opção, a gente vai colocar TTN
/ttn/openlink message e vamos adicionar esse webhook. Ok, a integração já está pronta. A gente pode voltar aqui na parte do Range Device, abrir ele e visualizar os dados. Então, na próxima vez que o dispositivo fizer um wake-up, né, acordar e fazer a leitura dos dados, esses dados já vão ser redirecionados para a plataforma IOTA. Vamos aguardar aqui um tempinho e assim que o dispositivo enviar os dados, eu volto com vocês. Então, voltando aqui, o dispositivo está configurado para enviar os dados a cada 20 minutos. Agora faz 19, desde a última vez que ele acordou e enviou os dados aqui no Network Server. Vamos aguardar aqui chegar em 20, que provavelmente a gente vai ver os dados sendo enviados aqui para o Network Server e redirecionados para a plataforma IOTA. Ó, acabou de acontecer. Então, os dados chegaram. A gente consegue ver aqui os dados, né? Chegaram aqui no Network Server e aconteceu uma falha. Vamos ver o que aconteceu. Parece que tem um erro no link. Vamos voltar lá na configuração. Imprevistos acontecem. Ficou um espaço aqui em branco que ocasionou ele não encontrar o endereço. Então vamos retirar esse espaço, salvar. Vamos voltar novamente lá no dispositivo e aguardar mais 20 minutos. Então, assim que der 20 minutos, eu volto com vocês para a gente ver os dados sendo redirecionados lá para a plataforma IOTA. Então, pessoal, voltando aqui, já se passaram 19 minutos, desde a última vez que o dispositivo enviou os dados para o Network Server. Vamos aguardar aí mais alguns segundinhos e ver se a nossa integração lá com a plataforma IOTA deu certo, após a gente retirar o espaço. Para acelerar esse processo, pessoal, de teste, vocês podem simplesmente resetar o seu dispositivo e forçar ele a reenviar esses dados, né? Mas aqui eu deixei os 20 minutos para a gente simular aqui em cenário real. Vamos agora aguardar mais alguns segundinhos. Já deve estar quase enviando. Aí, ele acabou de enviar os dados. Então, como a gente pode ver aqui, ele não deu erro, né, ao enviar os dados para a plataforma IOTA. Então, agora a gente pode ir lá para a plataforma IOTA e ver se os dados foram recebidos. Então, pessoal, voltando agora para a plataforma IOTA, vamos aqui nos devices novamente. A gente entra aqui no detalhe do nosso dispositivo. E agora a gente pode ir em Live Data, que a gente vai conseguir visualizar que aquela informação que foi enviada lá pelo Network Server para a plataforma IOTA, ela já se encontra aqui. A gente pode clicar nela e aí vai abrir o detalhe aqui das informações, da mesma forma que a gente consegue visualizar lá dentro do Network Server. Aqui estão os dados que foram decodificados, né? Então, a gente consegue ver que as informações elas chegam aqui no formato um hash, né? A gente consegue decodificar esses dados aqui utilizando tanto o payload formatter lá do Network Server, como o payload formatter aqui da plataforma. Então, caso você use aí uma integração diferente, por exemplo, da Ethernet, ou um MQTT, ou um próprio HTTPS, para integrar com a plataforma, você pode definir ali seu próprio decoder para traduzir aqueles dados que vêm ali da rede, né, no formato aí binário, no formato JSON, no formato que está aqui. Vamos aguardar mais alguns segundinhos
na verdade, mais alguns minutinhos, para a gente ver chegando mais uma informação aqui dentro da plataforma, né? E aí a gente consegue fazer um refresh e ver os dados aqui chegando, mais uma leitura do sensor aqui dentro da plataforma, e aí a gente segue para a criação da nossa dashboard e visualização dos dados que estão sendo gerados ali pelo dispositivo. Então, pessoal, voltando aqui, já faz 19 minutos do último envio de dados pelo dispositivo. Vamos aguardar aí chegar em 20, que o dispositivo vai reenviar os dados aqui para o Network Server e a gente vai conseguir visualizar esses dados aqui dentro da plataforma IOTA. Se a gente atualizar aqui, a gente vê, na verdade, ele deve ter acabado de enviar, e é isso mesmo, ele acabou de reenviar os dados. Então, a gente pegou aqui bem na hora, a gente consegue ver que chegou aí depois de 20 minutos exatos, aí mais uma leitura e a nossa integração aí entre o Network Server e a plataforma IOTA está funcionando normalmente. Próximo passo, então vamos criar aqui a visualização desses dados. Se a gente olhar aqui dentro dos dados que foram decodificados, a gente consegue ver alguns nomes de variáveis. Então, bateria V, BAT, underline status, external sensor, que é uma string, umidade SHT, temperatura CDS, temperatura CSHT. Essas variáveis aqui são as informações, né, são as variáveis que a gente vai utilizar no momento de criar os widgets lá na dashboard. Vamos até abrir outra página aqui da IOTA. A gente já está logado. Vamos vir aqui na aba de dashboard, criar uma nova dashboard. E aqui a gente pode adicionar um novo widget. Então, aqui no modal de criação de widget, a gente vai ter a opção aqui para selecionar qual dispositivo a gente quer criar um widget. No caso, a gente só tem um dispositivo por enquanto, então vamos criar baseado nele mesmo. Aqui, até então, a gente tem 4 tipos de widget. O primeiro é o time series, que é como se fosse uma visualização histórica dos dados. O indicador, que é o dado bruto, só a última informação que chegou ali do dispositivo. O gauge é como se fosse ali um velocímetro, né? E o cylinder é para medição de nível de líquido. Então, vamos utilizar aqui um time series. E a variável, a gente vai buscar lá dos detalhes do dispositivo. Então, a gente pode ver aqui os nomes das variáveis, né? Num futuro bem próximo, todas aquelas variáveis lá vai ficar aqui num drop-down para você selecionar todas as variáveis que esse dispositivo possui, mas por enquanto a gente precisa adicionar isso aqui manualmente. Então vamos visualizar esse dado aqui, por exemplo, temperatura C maiúsculo underline DS maiúsculo. A gente digita aqui temp C maiúsculo underline DS, para conferir se é isso mesmo, temp C maiúsculo underline DS, exatamente. E a gente pode vir em create. E ele já vai carregar ali as duas informações que a gente recebeu ali do Network Server. Aqui a gente tem a opção de mudar o título, né? Então a gente pode pôr aqui, por exemplo, LTH, né? 65N, e dizer que aqui é a temperatura interna. A gente tem a opção aqui também de redimensionar esse gráfico, né? Então a gente pode adicionar quantos widgets a gente quiser e redimensionar e alterar o layout no formato que você desejar. Mudar aqui o nome também do título da dashboard. Vamos colocar aqui tutorial IOTA TTN. Ok. Vamos clicar em salvar. Assim que a gente clica em salvar, ele diz que a dashboard foi salva com sucesso e irá recarregar. Então ela já recarregou. Aqui a gente tem a opção de pegar um histórico maior de dados. Aqui, por padrão, ele vem 24 horas. E também ele fica definido aqui a taxa de atualização. Então, aqui está definido para 10 em 10 segundos. A gente pode colocar aqui até 5 segundos
que ele vai atualizar a cada 5 segundos. A gente colocou ali, a gente vai ver que a cada 5 segundos agora ele vai atualizar e buscar novamente os dados lá que, que foram enviados lá pelo Network Server. E a gente tem a opção aqui também de atualizar naquele momento que a gente deseja. Normalmente eu deixo aqui em 1 minuto, porque os dados são enviados pelo dispositivo só a cada 20 minutos, então não faz sentido deixar ele ficar carregando tantas vezes, porque não vai ter informação nova. Vamos salvar novamente o dashboard. Vamos adicionar agora um novo tipo de widget. Vamos colocar aqui o dispositivo, colocar um indicador. A variável, vamos colocar aqui o BAT-V, que é a bateria do dispositivo. BAT-V. Criar. Ele já vai buscar, então, a bateria aí atualmente está em 3,12 volts. Vou mudar o título aqui para BAT-LTH 65N. É isso mesmo, nome. Deixa eu ver aqui o nome do dispositivo. Não, é LHT. Errado, tá? LHT 65N. Bateria. Ok. Toda vez que a gente cria um novo dispositivo, ele não recarrega automaticamente, a gente precisa salvar. E aí sim, agora ele vai recarregar. A gente pode definir aqui também a unidade de medida, nesse caso é volts. Da mesma forma que a temperatura, a gente pode colocar em graus Celsius, o título. E aí a gente tem a opção aqui de em editar e redimensionar o widget para ele ficar no tamanho que mais se adeque aqui à sua necessidade. Então, sempre que você adiciona um dispositivo, ele já entra automaticamente no modo de edição, ou se você desejar, depois de salvar aquela dashboard, você pode clicar aqui em habilitar a edição e você vai poder editar aquele seu dispositivo. Deletar o widget, por exemplo, adicionar novos. Vamos salvar aqui novamente. E ele pegou alguns espaços a mais. Vamos salvar. Ok, ele está pegando algum espaço. Depois eu vou ver o que está acontecendo. Vamos adicionar mais um widget. Agora, um gauge. Então, aqui no gauge ele dá a opção de máximo e mínimo. Então, vou pôr de 0 a 100 graus para a gente pegar a temperatura, na verdade, a umidade. A umidade está definida aqui na variável HUM-SHT maiúsculo. Então, vamos colocar aqui HUM-SHT. Criar esse dispositivo. E aí aqui a gente tem a umidade do ar do LHT65M. Umidade do ar. Essa aqui já é uma informação de porcentagem. Ok? Como eu falei, ele não recarrega na primeira vez que você adiciona, a gente salva, daí ele já vai recarregar normalmente. Vamos redimensionar ele, aqui ele não tem a opção de redimensionar, vamos habilitar a edição que vai aparecer. E vamos reorganizar aqui os widgets em formato mais se adeque à nossa necessidade. Salvar novamente, ele já vai recarregar. Ok. E por último, vamos adicionar mais um widget aqui. Nesse caso, o cilindro não faz muito sentido, então vamos adicionar um time series novamente. Vamos pegar agora a temperatura externa. Então, é o temp C SHT. Temp C underline SHT. Vamos criar. Ok. Já criou aqui.
a nossa nova variável. Vamos alterar o nome. LTH, LHT, 65N, temperatura externa. E aqui vai ser 1 grau Celsius. Ok? Vamos salvar novamente, para ele manter essa configuração. E aqui está a nossa primeira dashboard, com o nosso sensor de temperatura e umidade LHT65N. E esse dispositivo que eu estou aqui na mão, tem um outro. Esse que a gente estava utilizando está dentro de um refrigerador, por isso que ele está pegando ali 6 e 3 graus, respectivamente. Mas é esse mesmo dispositivo, a gente consegue visualizar esses dados em tempo real aqui através da plataforma IOTA. Outra opção bem interessante, se a gente vier aqui em Dashboard, em Template, a gente consegue visualizar que ele gerou um template daquela dashboard que a gente gerou. Então, a gente pode definir dashboards, padrões, esqueletos, e aí reutilizar isso para outras aplicações ou fazer um plug and play para algum cliente final. Dando continuidade, a gente pode fazer aí um plug and play, né, para um cliente final e simplesmente disponibilizar esse template e ele mesmo instala lá na aplicação final dele, simplesmente utilizando o dispositivo e o template já pré-definido por você, né, ou alguns templates pré-definidos da própria plataforma, que forem sendo criados durante o tempo aí pela comunidade. Então, vamos atualizar aqui para alterar o título ali, que tinha ficado errado. Se a gente abrir aqui novamente, a dashboard, a gente pode visualizar os dados recebidos aí pelo Network Server. Vou aguardar aqui mais alguns dias. Na verdade, acho que um dia, para a gente visualizar esse histórico crescendo aqui. E aí eu volto com vocês para mostrar o resultado. Então, pessoal, voltamos aqui depois de 2 dias do sensor enviando dados lá para o Network Server e o Network Server redirecionando as informações aqui para dentro da plataforma IOTA. Então, como a gente pode ver aqui, deixa eu ver se está dando o mouse, tá? Então, como a gente pode ver, os dados históricos aqui dos últimos 2 dias, né? A gente tem o sensor aqui de temperatura interna, lá do freezer, que varia aí entre 8 e 1,5 grau ali até meio grau ao longo aí das últimas 48 horas. Temos também a temperatura externa, que a gente pode ver que durante o dia, aqui depois da meia-noite, a temperatura começa a subir, se mantém alta até ali por volta das 6 horas, onde ela cai. Depois ela voltou a subir aqui um pouco, né? E durante o dia de hoje, dia chuvoso aqui na minha cidade, se manteve estável, né? Temperatura aí amena. A umidade do ar, 56%. Podemos adicionar aqui também um histórico, para a gente ver como ficou a umidade do ar aí nos últimos 2 dias. E a bateria em 3,12 volts. Então, vamos aproveitar aqui e adicionar também a umidade do ar, o histórico, né? O IDT, a umidade do ar. A umidade, eu acho, se eu não me engano, era essa variável, vamos verificar. Essa mesmo. Vamos redimensionar. Vou colocar ela aqui embaixo. Chamar aqui de LHT 65N. Umidade do ar. A umidade é por cento. Ok? Vamos salvar, para ele recarregar já com a nova versão. E aqui a gente consegue acompanhar também o histórico da umidade do ar. Então a gente vê que, ao contrário da temperatura, durante a noite a umidade do ar
Durante o dia, a umidade do ar acabou abaixando bastante, chegando aqui próximo a 40%, e durante a noite o processo inverso, ela subiu. Então, quer dizer que o ar estava mais úmido. E aqui no dia de chuva também a gente percebe que ela se manteve mais alta durante o dia. Pessoal, então era isso que eu gostaria de apresentar para vocês hoje. A parte de integração ali do dispositivo LoRaWAN com o Network Server da The Things Network, até a parte de integração aqui com a plataforma IOTA, também com a criação de dashboards, né, redimensionando, aqui, adicionando novos widgets, alterando o layout para atender aí a necessidade que mais se adeque ao que você precisa. Então era isso que eu gostaria de apresentar. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode acionar aqui o nosso suporte através do botão aqui embaixo. Ele vai ser redirecionado para o nosso suporte no WhatsApp e a gente ajuda aí com qualquer necessidade que vocês tiverem. E também deixo o convite para vocês conhecerem a nossa loja da Vimax Soluções. Inclusive aqui tem o sensor que a gente utilizou nesse tutorial, que é o LIHT65N, sensor de temperatura e umidade LoRaWAN. E tem alguns outros sensores aí também, né? Alguns sensores apenas LoRaWAN, sensores NB e IoT. Fica o convite, caso vocês queiram conhecer aqui alguns dispositivos que a gente possui, e caso algum atenda a sua necessidade, vocês possam adquirir e utilizar aí junto com a plataforma IOTA. Então era isso, pessoal. Muito obrigado quem assistiu o vídeo até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.